Olá, como vai você? Você está no programa do AS, comigo, Antônio Luiz, de A a Z, trabalhando por você. E aí, como que foi o fim de ano? 2016 já foi, já estamos em 2017, hein? Lhe desejo muita felicidade, saúde, muito dinheiro também. Um dinheirinho sempre é bom, né? Hoje nós vamos conversar com o jornalista Renato Dávila. O primeiro programa do ano com o jornalista Renato Dávila. Renato vai nos falar um pouco sobre a sua história de vida e também sobre um blog que ele alimenta, um blog que ele gerencia na internet, sobre a pessoa com deficiência, melhores práticas, o que fazer diante das adversidades que as pessoas com deficiência têm enfrentado. Enfim, esse blog que o Renato alimenta tem repercussão nacional e é um excelente instrutor, digamos assim, para quem quer aprender as melhores práticas para a pessoa com deficiência, como também para quem quer enfrentar o mundo que tem alguma deficiência e quer, de repente, instrumentos, ferramentas, legislação para enfrentar as adversidades da vida. Renato, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Primeiro, desejar um feliz ano novo para ti, para toda a sua equipe e para todo o público também que nos assiste de casa aqui do seu programa. Agradecer a convocação aí para a gente falar um pouco sobre o blog Novo Olhar, que é um espaço no G1 Sergipe, ele é hospedado no G1 Sergipe e trata justamente disso daí que você falou. A gente convocou o Renato para vir falar sobre esse blog também conosco aqui. Mas antes de falar do blog, eu quero falar um pouco sobre a história de vida de Renato, para servir de inspiração para outras pessoas, Renato, porque muitas vezes a pessoa está em casa e principalmente a pessoa com deficiência, está triste, é abatido, macambúzio, taciturno, dá e para baixo. E não percebe que existem oportunidades em diversas áreas. Sim. Você é jornalista, não é isso? Sou jornalista, sim, formado há 5 anos, né? 6 anos agora, esse ano 2017 faz 6 anos. E a minha história de vida é assim, eu nasci com baixa visão. Desde criança, meus pais percebiam que eu fechava muito os olhos, então começou uma busca incansável por algum tratamento, alguma cirurgia, algum aparelho, qualquer novidade que pudesse trazer um possível avanço na questão da inserção na educação, né, através da escola normal, dita para as pessoas normais. É interessante que os meus pais, eles nunca fizeram a opção de, vamos colocar ele numa escola só para deficientes, e não, queriam inserir na escola onde todos têm direito, têm acesso, coisa que a lei brasileira agora, inclusive, obriga que as escolas recebam as pessoas com deficiência, né? Então, a gente começou a passar por Salvador, Belo Horizonte, Recife, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, e várias cidades procurando um oftalmologista, e cada médico dizia uma coisa, cada um dava um diagnóstico. Diante desse quadro, meu pai, que é médico, e minha mãe enfermeira, se sentiam muito angustiados por não conseguirem encontrar uma solução, e aqueles número gigante de diagnósticos, cada um dando um diagnóstico. Então o que aconteceu? Chegou um ponto que um oftalmologista descobriu que o meu problema era na retina. Minha retina, ela é muito fininha, o tecido dela. Então eu não consigo controlar a luz. É como uma câmera que está filmando a gente aqui. Ela controla a luz, a luz passa pela lente, né? E daí, dessa lente, ela consegue captar as imagens. Então, no meu caso, não consigo controlar essa luz que chega nos meus olhos. Inicialmente eu tinha 40% de visão e levava uma vida normal. Ia para a escola, estudava com as letras ampliadas, meus cadernos, meus livros eram com as letras ampliadas, sabe? Então, na fonte 26, 28, eram livros enormes e tal. E o maior desafio para os meus pais nessa época era como eu estudar matemática, química, física, né? Principalmente na parte depois que fui avançando na escola, por não conseguir enxergar o quadro. O quadro negro, o quadro de giz, o quadro de pincel, né? E nessa época surgiu um aparelho chamado Jordi. Este aparelho, ele é oriundo dos Estados Unidos, mas só existiam na época
5 aparelhos desses no mundo. E era um aparelho super caro. Hoje equivale ao valor de mais ou menos de um carro. E meus pais, com meus avós, com minha família, não mediram esforço, se juntaram para adquirir esse aparelho. Então, no primeiro, segundo, terceiro ano científico, eu tive acesso ao quadro através desse aparelho, que é estilo uma câmera mesmo. É um óculos, que ele funciona como uma câmera e ele tem a função de alto contraste, onde nessa função você consegue deixar a imagem preta com a letra branca. Então, o que o professor escrevia no quadro, eu já conseguia enxergar. E isso daí foi até a faculdade, os tempos de faculdade. Em 2012, eu me formei em 2011. Em 2012 eu enfrentava uma grande dificuldade para ser inserido no mercado de trabalho, né? Sabe como às vezes as portas se fecham para todas as pessoas ditas normais, quanto mais a competição. Você já estava assim, formado né? nesse período? Estava formado, eu me formei no meio de 2011. E aí, assim, uma busca incansável por um lugar, por um trabalho, estudando para concurso e tentando várias vezes, recebendo não sem sequer olharem o meu currículo ou até entrevista. E nesse meio foi quando apareceu, em 2014, uma oportunidade para trabalhar na TV Sergipe, né, trabalhar na produção de esporte. E nessa época, em 2012, é aquela coisa que eu sempre falo, quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E a janela que eu posso dizer é o blog, né, o blog Novo Olhar, porque ele é uma janela não só para mim, mas para a gente conhecer as histórias, conhecer os aplicativos, conhecer os recursos, a vida das pessoas, a cidadania, o direito de ir e vir, como é o cotidiano de uma pessoa com deficiência intelectual, auditiva, visual, motora, e a gente passar a entender melhor como são os desafios, o que essa pessoa pode fazer, o que ela não pode fazer, quais são as limitações dela. E a surpresa para a gente foi que logo esse espaço ele começou a tomar uma certa dimensão, né? Então, as pessoas, por exemplo, em São Paulo, Rio, eixo de sul, sudeste, começaram a procurar através das redes sociais e o blog está há um ano aí, né, no ar. Nesse tempo, eu tive um período em que a minha visão reduziu e eu precisei voltar a me adaptar. Então, os programas que eu usava do computador, tudo, eu tive que transpor para outros programas e tal, e me adaptar, continuo me adaptando, porque todo dia a gente sabe, né, Luizinho, que é um aprendizado constante, a gente aprender com os nossos limites e saber que esses limites, eles não dão direito para a gente se valer da condição de deficiente, a gente entrar em depressão ou a gente querer se esconder da sociedade. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? que o Renato está falando, né? Os limites todos temos, mas não justifica você simplesmente desistir, né? Ou achar que, no caso da pessoa com deficiência, porque, Renato, você há de convir, você mesmo já disse, limite todo mundo tem. Se a deficiência é um limite para quem a tem, mas outras pessoas também têm outras limitações, que às vezes não é nem a questão da deficiência. Eu falei há pouco para você aí do outro lado, se você estava triste lá no seu sofá, para baixo, tal, às vezes não é isso, às vezes é uma depressão, né, Renato? Sim, é uma depressão porque a própria situação de, enquanto deficiente físico, de você não sentir, não tocar o chão, ou os seus braços não movimentarem, ou você não ter o movimento do corpo. Deficiente intelectual, por você não poder controlar muitas vezes os pensamentos, né? Deficiente auditivo, por você não conseguir escutar. Então, às vezes as pessoas querem gritar para falar com você, porque acham que você vai escutar gritando. E, na verdade, não é assim. E a pessoa com deficiência visual, a pessoa dita cega, tem um fator. Você sabe que aquela pessoa não enxerga nenhum ponto de luz. Então, você diz, essa pessoa, ela não enxerga total. E a pessoa com baixa visão, como é o meu caso, muitas vezes as pessoas ficam comparando o quanto é que ela enxerga. Então, esse
essa metragem, essa medida, não tem como a gente explicar, porque, volta e meia, eu estou vendo a tua imagem aqui, um formato um pouco o vulto, a sombra da imagem, horas eu não estou vendo nada, então eu não tenho como explicar o quanto eu enxergo hoje, entendeu? Eu passo por isso também. Às vezes eu tenho dificuldade de subir uma escada, mas às vezes eu consigo subir, aí eu subo. Só que as pessoas não entendem que isso é gradativo e depende da condição física do momento. Aí alguns até falam bem assim, mas ele sobe escada e criticam. Eu acho que é a mesma coisa que você está falando aí, essa gradação, esse medir o quanto de limitação a pessoa tem. Bom, mas isso aí, do ponto de vista legal hoje, é feito, se você precisar dentro da legislação, é feito inclusive com relatórios médicos, enfim, para comprovar Sim. que a pessoa tem a deficiência. No caso da deficiência visual, daqui a pouco nós vamos conversar, inclusive, Renato, com Jane Mari, que é vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e uma ativista nesse segmento e tem muito a nos informar. Vamos até consultar com ela sobre essa questão dos limites, das gradações e como é que a legislação, vou usar entre aspas, enxerga essas questões. Mas você está certo, as pessoas começam a querer medir a deficiência e querer pautar, inclusive, emprego, relacionamento por essa medida. Em que o blog contribui para isso? Ou melhor, o blog eu sei que contribui, mas vamos falar agora em medida. A quanto? Como é que o blog chega às pessoas? Então, o blog chega às pessoas, ele tem sido alimentado semanalmente, né? Através da nossa equipe. Eu digo que sempre reforço isso, que não sou eu sozinho, a gente é uma equipe e todas as decisões a gente toma sempre pensando no público, sempre pensando na informação e também como essa informação vai chegar ao público, né? Porque o nome do blog é Novo Olhar, não é isso? É o blog Novo Olhar, o nome. Até o nome é um nome bem... Até eu brinco às vezes, tudo que é novo, as pessoas têm uma tendência de, será que vai dar certo, será que não vai dar, como é, né? A gente tem uma certa rejeição no início a aceitar o novo, né? E com o Novo Olhar tem sido diferente, tem sido um olhar diferenciado das pessoas, porque muita gente às vezes não conhece como é a vida de um deficiente físico, visual, intelectual, e não sabe que eles têm direito ao esporte, ao lazer, à cultura, à educação, à cidadania, e encontram isso no Novo Olhar, encontram um texto didático de como trazer essas histórias e tal, e tem sido uma aceitação muito boa da sociedade. Para acessar, sabe? Então, Para acessar, você acessa o g1.com/se ou então você g1.com.br/se ou então simplesmente você coloca no Google blog Novo Olhar do G1 Sergipe. Já cai lá, né? E já cai lá. É no Google, como um amigo meu fala Google. Você bota no Google, meu filho, blog Novo Olhar. Aí já cai lá no seu blog. Sim. E como é que está o acesso? Tem muito acesso? Então, os acessos da gente tá bem variado, né, em questão de segmentação de público. A gente tem recebido algumas sugestões de pauta, inclusive, quando a gente fez no ano passado, veio um palestrante para cá, Beto Pereira, que é vice-presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil. Lembra, né? Vou pedir só um tempinho para Renato, que nós vamos para o intervalo. E a gente volta já para falar sobre esse palestrante que veio para cá, com a palestra muito importante. Vale a pena você aguardar. É ligeiro, viu? Um cafezinho, um carocinho d'água, a gente volta já.